Tá ventando! Olá, amigos e amigas, como prometido, estou aqui novamente para a continuação da entrevista. Fez aqui uma chuva rápida, agora está fazendo um vento, mas estamos aqui com o nosso amigo querido Ariel Espíndola para contar a segunda parte da abdução dele da infância. E vai contar também uma experiência que ele teve de uma aparição deste ser, dessa entidade, que é um guia espiritual, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, Ariel. Olá a todos, muita paz, muita luz. Como o Celso mesmo disse, né? Tá ventando bastante aqui, eu tô tentando me segurar para o vento não me levar. Porque pode não parecer, mas eu sou bem magrinho, tá, gente? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Celso, pessoa maravilhosa, por estar fazendo essa entrevista comigo, né? Uma pessoa muito séria, uma pessoa que, como ele mesmo diz, ele só faz algo quando ele realmente sente no coração dele mesmo de fazer, e que esses depoimentos que eu faço, pelo menos, é mais para que as pessoas que vierem assistir saber que você não está sozinho, que você não está sozinha, que você não é a única pessoa a passar por esse tipo de fenômeno, que muitas das vezes nós nos fechamos, nós nos envergonhamos, nós ficamos com medo do julgamento das pessoas, da sociedade. Então, assim como um dia também eu ouvi a experiência de alguém relatada, né, no YouTube, isso me deu coragem para me falar sobre isso, é somente com essa intenção que eu faço esses relatos. Bom, para quem acompanhou, né, o primeiro vídeo, se você não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para você poder entender esse segundo vídeo, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, foi a minha primeira abdução física, né? Depois disso, passou a ser contatos mesmo, porque eu passei a ir por vontade, né? Eu quis ir, né, das outras vezes. Então, só para continuar, eles me devolveram, né? Eu retornei de novo, né, pro meu quarto, depois deles fazerem todos aqueles processos que eles fizeram comigo, de eu me recordar, né, de quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, e muito bem. E o mesmo processo que eles fizeram para me tirar do quarto, o mesmo processo eles me fizeram para me devolver para o quarto também, sabe? Eles abriram um portal dentro da nave, dessa vez eu estava lá dentro, né? Estava retornando, abriram um portal dentro da nave, o meu corpo ficou mais uma vez suspenso no ar e a gente atravessou, né? Eu com sigmas, que eu tinha falado isso, por isso que eu falei, assiste o primeiro vídeo para você poder entender esse, senão talvez você não vai entender, tá bom? Os sigmas me acompanharam de volta, o meu corpo flutuando nesse segundo vídeo, né? Porque a gente tem que ir falando por etapas, né? Precisava-se e precisa-se, né, daquela suspensão no ar, daquela desmaterialização, pelo menos momentânea, do meu corpo físico, para ver essa passagem entre uma dimensão e outra, porque aquele lugar que eu estava, né, era uma nave, na época eu não consegui identificar se a gente estava fora, né, do planeta ou não, mas sim, certamente era uma nave. Aí eles me devolveram de novo, né, eu atravessei aquele portal, me vi, né, lá no quarto do meu avô com a minha avó, me colocaram bonitinho, direitinho, ali deitadinho na cama, né? Puxaram os 3 serizinhos pequenininhos, é muito lindo, gente, os sigmas é por amor. Principalmente com crianças, tem alguns relatos de encontros de crianças com esses seres pequenininhos, os sigmas, que depois eu fui encontrar na internet. Eles me cobriram, aí eu dormi, e no outro dia eu fui contar para o meu avô, com a minha avó, que tinha acontecido. Embora muita parte da minha memória tivesse recobrado, eu tinha uma linguagem de criança, infantil. Eu cheguei pro vô, pra avó, vó, os bonequinhos vieram aqui, me levaram para um lugar assim, fizeram exame em mim e coisa e tal, não sei o que. Meu vô com a minha avó, muito simples, principalmente a minha avó, né, católica, não praticante, mas católica, ela falou assim, fica fazendo malcriação mesmo pros outros, fica fazendo malcriação pro seu tio, que esses bichinhos vão vir e vão voltar. Aí o que acontece? Eu percebi que não tinha como, né, eu conversar isso com ela, né? Era uma pessoa maravilhosa, linda, iluminada, e nem com ninguém que estava na minha volta. No outro dia, após essa abdução,
foi como se fosse a primeira vez que eu tivesse realmente no planeta Terra. Porque embora eu tivesse com 4 anos de idade, a minha visão era totalmente diferente. Porque agora eu sabia exatamente o que eu estava fazendo aqui. Eu olhava para tudo na minha volta, embora eu achasse tudo bonito, né? A natureza, as coisas, tudo. Eu tinha aquele sentimento, não quero ficar aqui mais, eu quero voltar, eu não pertenço aqui, o que eu estou fazendo aqui, ou seja, eu sabia o que eu estava fazendo aqui, mas eu não queria, essa que era a verdade, né? E o que começou a ocorrer? A partir dessa idade, né, que houve essa primeira abdução e depois teve outras, eu estou relatando aqui bem rapidinho, bem por cima mesmo, eu retornei depois mais umas 2 a 3 vezes, nessa idade mesmo, entre 4 e 5 anos, para essa nave. O percurso foi o mesmo e as coisas que aconteceram foram as mesmas. Primeiro os 3 sigmas, eles apareciam, né, me levavam dessa mesma maneira para dentro do portal, e depois lá dentro da segunda em diante foi aonde eu encontrei outras crianças como eu. E essas crianças que lá estavam dentro da nave, assim como eu sabia que essas crianças também eram crianças pleiadianas. Eram mais ou menos 10 crianças que estavam lá, entre meninos e meninas, de todo tom de pele, de toda cor de pele, e os outros seres maiores, né, os Greys maiores que estavam lá, eles nos ajudavam a nos relembrar, né, ao mesmo tempo de quem nós éramos, e nos ensinar também muitas coisas, como telepatia aqui no corpo físico, como usar de telepatia e contato nesse corpo humano, né, que nós estávamos, contando pra gente um pouco da nossa história estelar também. Aparecia, né, uma espécie de um quadro assim na nossa frente, e apareciam inscrições, e essas inscrições que aparecia com esses 2 Greys que estavam nos ensinando, a cada vez que aparecia uma inscrição, aquela inscrição vinha carregada de uma série de informação que cada uma das crianças que lá estava ali naquele ciclo, né, absorvia tudo aquilo. Essas crianças eram da Terra também? Da Terra, sim. Todas humanas. Tinha uma menina, inclusive, que é o que eu mais lembro dela, uma menina moreninha, o nome dela era Clara. A gente conversava lá entre a gente na nossa linguagem mesmo, né? Só que tinha uma coisa muito interessante, porque tinha algumas outras crianças lá que não era do Brasil, mas quando as outras crianças falavam, todo mundo se entendia na mesma língua. Entre nós, crianças, nós falávamos verbalmente, mas eu percebia que sim, tinha crianças de outros países entre essas 10, mas quando a gente falava, todo mundo se entendia. Inclusive, depois dessa segunda vez, esses 2 Greys maiores, né, eles se comunicavam com a gente telepaticamente, mas também quando eles falavam, cada um de nós, cada uma das crianças que ali estava, entendia cada uma no seu idioma, ok? Muito bem. E o que isso ocorreu? Quando cada vez que havia um processo desse e eu retornava, né, para o planeta Terra, retornava para a casa da minha avó, eu retornava com aptidões mais aguçadas, como que foi acontecendo comigo desde criança, né? Mediunidade mais aguçada, eu tenho muita sensitividade, tipo assim, quando eu estou de frente com uma pessoa, ou quando eu toco uma pessoa, eu consigo sentir, ver todas as imagens, flashes de coisas que se passam, né, na vida daquela pessoa. Só que nós fomos, todas as crianças que estavam ali, pleiadianas, de origem pleiadianas, de lugares diferentes, até de países diferentes que ali estavam, foram orientados pelos Greys, né, que estavam ali, a não passar isso para os pais, a não passar isso naquele momento para as pessoas, né, porque isso aí seria uma coisa assim, de uma compreensão assim que não daria, né, para os nossos pais compreenderem. E desde essa idade começou a ocorrer muitos fenômenos comigo, nesse sentido. Fenômenos que eu não tinha narrado no primeiro, fenômenos de cura, né, de eu estar tocando a
pessoa e a pessoa se curar fisicamente de doenças, né? E eu tenho a minha família, amigos, né, que podem, quem sabe num vídeo futuro, falar sobre isso, né? Também fenômenos de cura, o que as pessoas chamam, né, dentro de muitas linguagens como profecia, mas não seria profecia assim do futuro, seria mais isso aí mesmo. Por eu sentir a energia da pessoa, muitas das vezes eu via coisas que se passou na vida daquela pessoa e que eu precisava entregar determinada coisa para ela com detalhes muito minuciosos daquilo. Aí o que foi ocorrendo? Tô tentando me segurar aqui com o vento. Peraí, vamos fazer uma pausa. Voltando a chover, tá começando a chover de novo. É que a gente escolheu aqui por ser um lugar bacana, meio fundo aqui. Maravilhoso. Mas a gente vai continuar a entrevista, sabe onde? Dentro do carro. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos dar continuidade agora aqui no carro, gente, porque tá chovendo, tá fraquinho, mas tá molhando, tá ventando, esfriou bastante, isso porque estava muito quente, né? Estava muito quente. Então, querido Ariel, vamos continuar. Então, dando continuação, né? Tinha dessas outras 2 vezes que eu fui, tinha outras crianças lá, né? Como eu estava dizendo, só para mim poder ir me sintonizando também. E cada vez que eu retornava, eu percebia que tinha mais e mais aptidões em mim, né? Só que como me foi passado, né, pelos Greys, que tanto eu quanto aquelas outras crianças que lá estavam não conversassem, né, com os nossos pais sobre aquilo, porque eles não iriam entender. E como a gente estava com a consciência um pouco mais aberta também, né, um pouco mais desperta, a gente saberia que realmente eles não iriam entender. Então como que eu fiz para adaptar esse tipo de fenômeno que acontecia comigo? Colocando isso dentro das religiões. Ou seja, desde essa idade que eu estou narrando para vocês, e cada vez que eu voltava com uma coisa diferente, com um dom diferente, eu atribuía aquilo. Por exemplo, quando a minha avó me levava numa igreja católica, eu atribuía aquilo a Deus, ao Espírito Santo, não que não haja, tá? Ok? Mas atribuía aquilo às entidades religiosas. Falei assim, não, tal entidade que está fazendo isso, é tal entidade que te curou, é tal entidade que está passando determinada mensagem, entende? E o que mais espantava nas pessoas, né, era justamente isso, que desde essa tenra idade minha, que eu comecei a ter esse tipo de processo de abduções, a minha mente era muito avançada, assim, muito adulta, né, para uma criança entre 4 a 6 anos de idade. Então eu comecei a trabalhar dentro das áreas de religião. Por quê? Né? Porque muitas pessoas, muitas das vezes, né, muitas pessoas são totalmente contra, né, no sentido das religiões. Não, horrível, não coloca os pés e coisa e tal. Mas não, vocês não param, muitas das vezes, para vocês pensarem no tanto de pessoas maravilhosas que saíram de todas as religiões. E os nossos irmãos extraterrestres, ou nós mesmo, tanto quanto os espíritos também, nós trabalhamos em todos esses locais. Então eu comecei a trabalhar nesses lugares, atribuindo todas essas aptidões, né, que eu tinha de cura, etc, um monte de coisa mais, mediunidade, psicografia. Minha primeira psicografia ainda era criança ainda, com o seu Ribeiro, já contei isso no outro vídeo no meu canal, entre muitas e muitas coisas, gente, era muita coisa mesmo, ainda mais para uma criança. E todo mundo ficava espantado, tipo, como pode uma criança tão pequena falando sobre essas coisas? A primeira palestra minha eu tinha entre 5 para 6 anos, palestra mesmo, de ficar ali de frente com um monte de adulto e falando sobre Deus, sobre amor, de uma forma assim, embora talvez não em palavras tão eruditas, mas muito linda, a ponto de cativar muitas e muitas pessoas. Né? Onde foi isso? Na cidade de Lorena. Lorena. Sim, na cidade de Lorena mesmo. E depois disso eu mesmo sozinho comecei a procurar, né, os centros espíritos, os centros kardecistas, e só para resumir bem, eu comecei a perceber que o quê? Eu poderia, assim como aquelas outras crianças também, assim como outros seres, eu poderia estar dentro das religiões. Eu poderia estar ali junto com eles, mas nunca desrespeitando a crença daquelas pessoas que ali estavam, usando o que eu tinha, né, usando os dons que eu tinha, sem ferir
o que eles entendiam por Deus, por espírito ou por espiritualidade, né? E assim foi como aconteceu comigo, e assim foi que eu fui instruído, né, durante muito tempo, né, por esses seres e pelos mentores também a proceder. Pelo menos da minha parte, mais em específico, né, que eu posso dizer, eu passei por várias religiões, e dentro dessas várias religiões que eu passei, muito que rapidamente ali eu já estava ocupando ali um cargo, né? Eu já fui pastor, eu já passei pela religião judaica messiânica, já fui Kohanim. Kohanim é aquele que ajuda o Rosh. Rosh seria um rabino, ok? Centros espíritas também, né? Entre várias outras vertentes, e eu agia da mesma forma como agia quando era criança, respeitando a crença daquelas pessoas que estavam ali. E ao mesmo tempo eu via, né, com os meus olhos, outras pessoas trabalhando em todos esses lugares que eu passava, seja dentro de uma igreja católica, tinha anjos, pode colocar nesse nome, tinha extraterrestres ali juntos também, embora eles não aparecessem fisicamente para as outras pessoas. Então, aonde eu pude ver e observar que todos esses seres, sejam seres angélicos ou seres extraterrestres, eles respeitam o nosso tempo, né? Só que o que acontece? Ficava, querendo ou não, né, um conflito muito grande entre a minha vida, né, terrena, as minhas coisas, a minha família, né, que não era muito fácil, nem um pouco, diga-se de passagem, principalmente a minha mãe, e todas as obrigações terrestres, ou seja, a minha vida do Ariel aqui, as coisas que eu tinha que fazer e o que eu era. Ou seja, é praticamente duas vidas, né? Duas consciências, ter dois conhecimentos. Muito bem. E muitas das vezes eu não queria ficar, eu queria ir embora, eu não queria ficar aqui. Eu tinha esses sentimentos, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu tenho que fazer, a missão que eu tenho que cumprir, mas ficava essa briga. Muito bem. E desde criança eu tinha uma mania assim de brincar junto com a minha irmã Priscila, que é 1 ano e 2 meses mais nova que eu, de rodar. Eu ficava rodando, e nisso que eu ficava rodando, começou a aparecer, eu vou falar mulher, né? Começou a aparecer uma mulher muito alta, loira, muito bonita, né? Para mim, parecida com aqueles 2 seres pleiadianos que eu narrei no primeiro vídeo, por isso que eu disse, vai lá e assiste para você poder entender. Só que ela da mesma forma também, os olhos, né, negros, todos os olhos, essa parte toda aqui dos olhos negros, mas a aparência muito bonita, muito angelical, muito alta, e isso aparecia para mim quando eu rodava, ok? Olha só para você ver que interessante. E ela começou a aparecer para mim, a conversar comigo, e nos outros vídeos eu falei isso, principalmente no meu canal. Ela não disse para mim, eu sou sua mãe, mesmo porque eu não usei essa palavra. Vocês podem ir lá no meu canal e ver no vídeo. A palavra que ela me passou, que não tem como colocar em português, seria como se fosse criadora, uma coisa assim, entende? Só que eu, como criança, lógico, né? Uma mãe que não era aquelas coisas assim, eu aceitei ela como minha mãe. Falei, minha mãe, então tá bom, criadora, mãe, tá tudo certo, dá tudo no mesmo tamanho. Então ela sempre vinha, me orientava, me acalentava, e eu tinha esse ser que ia aparecer pra mim como minha mãe e minha criadora mesmo. Só que até que teve um dia, né, e eu não contava essas histórias de extraterrestres, não, para ninguém mais. Desde aquela primeira vez que eu tentei contar para os meus avós, aconteceu aquilo, e eles me orientavam, acabou, não contei para ninguém. Já era difícil eles me aceitar aqueles fenômenos que acontecia comigo, né? E que eles desconfiavam que era de mediunidade, essas coisas assim, a minha família não aceitava, ou seja, já era difícil aceitar isso. Imagina se eu falasse sobre outras coisas. Então, até que chegou uma hora que na minha infantilidade, e eu admito isso, né? Eu já estava com 17 anos, eu estava namorando uma menina, né? Aí a gente foi um dia num centro espírita, numa reunião. Era uma reunião assim durante o dia. Tinha crianças, homens, mulheres, era uma reunião fraterna. E depois eles até distribuíam sopa lá, sabe? Era uma coisa assim, digamos, bem light. E o que aconteceu? Antes de eu ir para essa reunião, eu pedi para essa... eu vou colocar aqui em português essa palavra. Ela colocou como se fosse mani.
mas não mãe. Era mais no sentido de criadora, mas nesse sentido assim. E eu falei para ela, mas não lá, né? Se você realmente existe mesmo, não é só de tudo isso da minha mente, porque, gente, mesmo com tudo isso acontecendo comigo, mesmo com muitas coisas físicas, muitas coisas que não dá para relatar tudo aqui, que algumas coisas os meus familiares, algumas pessoas viram também, mesmo assim eu duvidava, e porque a minha mente é muito terrível, muito racional, extremamente racional. Aí eu pedi pra ela, falei assim, dá uma prova pra mim, aparece, sei lá, faz com que alguém veja também, que não seja só eu. Pra que um dia, porque eu sabia que um dia eu ia ter que falar sobre essas coisas. Eu não sabia quando, né? Mas eu sabia que um dia eu ia ter que falar sobre essas coisas. E eu pedi pra ela, então aparece. Muito bem, esqueci disso, essa conversa, tudo. Aí eu com a Andresa fomos nesse centro, a gente fez ali o momento, né, de relaxamento e tudo. E nisso eu comecei a sentir a presença, né, de Lira, que é o nome que eu dou para ela, que é o nome que ela se identificou para mim. Não que ela tenha um nome. Esse nome é apenas uma referência de onde é. Muito bem. Aí a gente começou lá aquele relaxamento. E eu comecei a sentir aquela presença de amor muito forte, muito forte. E quando eu começo a sentir essa presença de Lira, né, muito forte, eu me desago a chorar. Eu estava com os olhos fechados, né, me desaguando ali de chorar, chorando, sentindo aquela presença linda, maravilhosa. E eu ouvindo também do meu lado a Andresa, né, que era a menina que eu namorava na época, mãe, né, do meu filho, Alejandro. Ela estava chorando também. Aí eu comecei a escutar mais choro. Aí eu pensando assim comigo, mas tava tão bom, gente, tava tão gostoso que eu não queria abrir o olho. Sabe? Foi porque esse povo tá tudo chorando aqui. Muito bem. Aí eu só ouvia choros e choros só na minha volta, sabe? Não era choro de desespero, de grito, assim, sabe? Choros assim. Aí quando eu abri os olhos, tava todo mundo olhando pra mim e olhando pra Andresa, que tava sentada na cadeira do meu lado. Aí todo mundo veio perguntar pra mim, quem era aquela mulher que estava aqui, quem era aquela mulher que estava aqui? Que mulher, gente, que é? Não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Eu estava sentindo a presença de Lira, estava vendo Lira, mas até então estava tudo aqui, estava tudo no meu mental. Até que todas as pessoas que estavam lá, homens, adultos, crianças, todo mundo viu, numa reunião da tarde no Centro Espírita da Fraternidade da cidade de Lorena. Eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 36. E todos eles relataram exatamente a figura de Lira. Todos eles não ficaram com medo, não ficaram apavorados, mas eles começaram a chorar porque eles sentiram a mesma coisa que eu senti, que a minha ex-mulher, né, sentiu aquela invasão daquele amor muito grande. E todas as nossas emoções de tristeza sendo curadas. E quando as nossas emoções de tristeza é curada, a gente chora. Então, criança, gente, isso que foi mais incrível, criança viu, sabe? Adulto, homem, mulher, todas as pessoas naquela reunião viram. Só que quando eles me perguntaram o que era, eu não podia dizer para eles o que era. É uma extraterrestre. Eu falei assim, é a minha mentora, é meu anjo da guarda, como sempre foi orientado para mim em tudo. Bom, então é isso. Na realidade, esse tipo de fenômeno no físico aconteceu muitas vezes comigo, mas que eu posso dizer assim, num nível assim, bem grande mesmo, né? Que foi esse que quando eu tinha 17 anos, tem a Andresa, né, que eu ainda tenho contato ainda, hoje ela é casada, tenho outros filhos, tudo. E tem algumas pessoas também, eu tô até pensando, né, pretendendo encontrar algumas pessoas desse centro da fraternidade e tá fazendo ali depois um videozinho com elas e quem sabe até compartilhando aqui com vocês. Não vou abrir para elas o que é, mas gostaria de saber se elas se lembram. E tem pessoas que eu sei que ainda trabalham lá e que eram dessa época. Então, mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês, lembrando que esse vídeo e toda essa narração que eu estou fazendo, como eu mesmo disse, é passando a minha experiência para você, porque esse tipo de coisa acontece com todas as pessoas, médicos, homem, mulher, de todo lugar, país, forma, independente de como foi o meu processo. Então, para que justamente você
saiba que você não está sozinho, né? Que você não está louco, que você não está pirando. E que sim, nós estamos passando por momentos muito importantes no planeta Terra, onde crianças que antes eu era, e hoje um homem com 36 anos, e outras crianças que estão vindo agora, nós estamos vindo para mudar toda essa vibração daqui do planeta Terra, trazendo novas coisas, principalmente na energia do amor e da fraternidade. Porque esse contato extraterrestre, primeiro ele será precedido, e ele é precedido pelo que nós chamamos dos antecessores, dos precursores. Então, antes de você aceitar um extraterrestre na forma física dele, ou pelo menos a forma que ele se identifica, então teria que primeiro começar a aceitar seres que estão em forma humana, mas que têm uma essência que não é daqui. Então, mais uma vez, gratidão a cada um de vocês, desejando muita paz, muita luz e agradecendo aqui ao nosso querido irmão Celso. Obrigado mais uma vez, Ariel, por fazer essa entrevista aqui para a Central Ufológica Brasil. É um canal novo, como eu tenho falado por aqui para muitos. Eu já há muitos anos atrás tinha outro canal de ufologia, entrevistados, e deu um tempo, mas agora o chamado foi forte. Estou tanto trazendo os assuntos antigos, né, temas antigos que poucas pessoas conhecem, mas são realmente significantes para a ufologia brasileira, como relembrando alguns casos, que é o caso do Mi, que também vai ter a continuação dele, o caso do Ariel. Tem outros que vamos trazer assim mais para o final do ano, que eu preciso viajar, né? Então é aquilo, eu gosto de ir e até as pessoas, sempre que possível eu vou fazer isso. E tem uma coincidência muito, muito interessante, que o relato do Mi, que tem aí no canal, a primeira entrevista do Mi, lá de Lorena, ele relata que ele foi levado para o interior da Serra da Mantiqueira. E provavelmente no próximo vídeo, nosso amigo aqui, ele vai ser intimado a falar sobre uma experiência dele muito parecida com os insectoides, onde? Aqui mesmo, na Serra da Mantiqueira. Na Serra da Mantiqueira. Exatamente. Também. Então se prepare para as próximas entrevistas da Central Brasileira, Central Ufológica Brasil. Obrigado, Ariel. Gratidão. E hoje no carro, né? A entrevista terminou no carro aqui. Começamos num lugar e terminamos em outro. Isso aí. Obrigado, gente.